Olá pessoal, vamos para a aula 7 agora para aprofundar um pouquinho sobre o tema de magnetismo, né? Vamos falar agora sobre campo magnético, só que de um ponto de vista um pouco diferente. Porque agora você viu muito sobre ímãs, como que você tem o magnetismo funcionando ao redor dos ímãs, né? Inclusive o campo magnético. Só que você também tem um fato importante que quando os elétrons se movimentam, eles também geram um campo magnético. Aí você começa a ter uma união forte entre a eletricidade e o magnetismo, formando algo mais amplo que a gente conhece por eletromagnetismo. Isso nos leva, a primeira vez que isso foi visto, através do físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, que ele percebeu, alguns dizem que foi por acaso, né, que ao você colocar um fio onde se passa uma corrente elétrica, que é um fenômeno elétrico, você tem uma bússola que pode se mexer, né, interagir com esse fio que passa eletricidade. E a gente sabe que a bússola, ela faz o quê? Ela age com fenômenos magnéticos, como no magnetismo da Terra ou de um ímã. Se você observar aqui a figura, eu tenho um circuito que tem aqui algumas pilhas, né? E ele está aberto nessa chave, essa aqui. Se está aberto, não tem como elétrons passarem. Então, a bússola vai ficar apontando para onde ela tiver que apontar. Seja o magnetismo da Terra. Quando você fecha a chave, a corrente pode começar a circular. E quando ela circular passando aqui próximo à bússola, você percebe que a bússola muda de posição. Ela deflete, ela se mexe. E ela só fez isso porque está passando corrente elétrica. Então há uma associação clara entre existir uma corrente elétrica passando, elétrons se movimentando e a bússola se mexendo. O que comprova que a gente tem uma relação forte entre a eletricidade e o magnetismo. A questão aqui agora é, até então isso era uma novidade. Como que isso funciona de fato? Vamos começar analisando o caso mais simples, que é o campo magnético em um fio reto, né? Se você pegar um fio reto, como está essa imagem aqui mostrando, você vai perceber que eu tenho um fio aqui na vertical e eu tenho uma corrente que ela está para cima. A setinha vermelha aponta isso. E a corrente elétrica é a letra I, como já cansamos de trabalhar. Ao redor se formam linhas de campo, né? No caso, campo magnético, como você viu lá nos ímãs. E a representação aqui é pela letra B. Você repara que eu tenho várias linhas de campo num sentido determinado e todas circulares em volta do fio. Se você pegar o fio e olhar ele aqui de cima, né, você vai perceber que a corrente ela vai estar subindo, representada pela letra I, e que você vai ter um campo que ele tem esse sentido aqui. Repare que são circunferências, né? Observe agora que se você pegar uma parte maior do fio, você vai notar que eu não tenho só umas linhas de campo que a gente chama de concêntricas, né, umas dentro das outras. Na verdade, você vai ter ao longo do fio inteiro várias linhas de campo. Porque onde tiver a corrente passando, você vai ter campo sendo gerado. Então, você vai ter várias aqui, como você está vendo na figura. Tá? Quanto mais distante, menor, mais fraco vai ser essa intensidade desse campo magnético. Tá? Repare aqui nessas figuras uma coisa importante. Se você tem aqui, como na figura anterior, a corrente subindo nesse fio, você vê que o campo magnético gerado B aqui, ele tem um certo sentido ao redor do fio. Se você inverter ali a corrente, fazer ela passar agora de cima para baixo no fio, você vai notar que o campo magnético gerado ele está ao contrário em relação ao que ele estava. Certo? Aqui ele está anti-horário e aqui ele está horário. Se você pegar uma bússola, por exemplo, e colocar nesse fio, né, então eu tenho aqui um fio passando a corrente elétrica, igual os anteriores. E eu aqui ao redor dele coloco uma bússola. E vou mexer na bússola ao redor. Ou coloco mais de uma bússola, tanto faz. O que você vai perceber, como a figura aqui mostra, é que essa bússola não por acaso ela vai se alinhar com o campo magnético, igualzinho como você viu no ímã. Conforme eu mexi a bússola, e até mostrei isso na videoaula, ao redor de um ímã, a bússola ia girando, 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 acompanhando o sentido das linhas de campo. Como a gente viu que a gente tem linhas de campo ao redor do fio, você vai ter que a bússola vai se alinhar com ela. Por isso que você vê aqui, ó, o norte apontando para cá, o norte vai virando, 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 e vai apontando para o outro lado. Como se eu estivesse circundando aqui, ó, essa circunferência. Certo? Como é que a gente vai encontrar agora o sentido desse campo? Preste muita atenção, porque eu posso falar que os alunos ficam muito confusos
quando a gente fala da regra da mão direita e depois da regra da mão esquerda, tá? Porque quando você fala do magnetismo, uma parte mais complicada que às vezes o aluno está acostumado é o fato de ser algo tridimensional. Você trabalha com 3 dimensões, só que é muito complicado isso, porque a tela que você está usando agora, seja de computador, seja do notebook, seja do celular, tablet, a tela ela é plana. Quando você escreve ali no caderno, o caderno é uma coisa plana. Quando você escreve num quadro, no caso do professor, o quadro é plano. Então a gente está tentando aqui dar um jeito de ver algo que é tridimensional em lugares planos. Tá? Então você tem que ficar muito atento para não se confundir daqui em diante. Então repara na seguinte coisa. Regra da mão direita. Eu tenho 3 figuras aqui que mostram a mesma coisa. Eu tenho um fio aqui que está para cima, certo? Com a corrente elétrica indo para cima, o fio está na vertical. E eu tenho a mão direita, certo? Segundo o formato que está aqui, como se você tivesse com a sua mão ao redor de uma caneta, por exemplo, se você pegar e apontar o dedão no sentido da corrente elétrica, ou seja, para cima, dedão para cima, igual a corrente, e se você girar, como está na segunda figura aqui, ó, como está certinho indicando, os seus outros dedos, você vai ter um movimento que você vai rotacionar o seu punho, o qual seus dedos vão girar, e isso vai te dar exatamente o sentido do campo magnético B. Tá? Então não é muito complicado. Se você pegar o seu dedão, colocar no sentido da corrente elétrica, ou seja, para cima, e você girar os outros dedos, você vai notar que quando você olha para qualquer figura dessas, os dedos vão apontar nesse sentido assim, como está aqui na figura, ó, como se estivesse circulando assim. Então você vai ter que o campo, ele está ao redor do fio, mas neste sentido, aqui, tá? Se você pegar aqui a terceira figura, é a mesma coisa, só que o fio está deitado. Se o dedão está apontando para o sentido da corrente elétrica, ou seja, para a esquerda aqui, dedão para a esquerda, é só pegar os outros dedos e apontar no sentido rotacionando o punho. E você vai perceber que ao mexer no punho, ao girar um pouquinho o punho, você vai ter que o campo vai fazer o quê? Isso aqui que está dizendo na figura, ó. Sentido do campo magnético. Está circulando dessa forma. Tá? Então é uma regra simples, mas você tem que ficar atento. Como eu falei, a dificuldade disso é porque você tem, por exemplo, a sua tela aí ela tem 2 dimensões apenas. A largura e a altura. Ou seja, a largura é essa dimensão na horizontal. A coisa pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda. Eu tenho a altura, que é vertical. A coisa pode ir para baixo ou pode ir para cima. Então eu só posso fazer isso num quadro, no papel, na tela. Cima, baixo, esquerda, direita. Altura ou largura. Só que no mundo real, a gente sabe que as coisas são tridimensionais. Além da altura, além da largura, temos a profundidade. A gente pode andar para frente e andar para trás. Então a gente tem um terceiro elemento aí, a profundidade. Então, a gente está falando de 3 dimensões. Volume, certo? Qual é o nosso perrengue aqui? É mostrar, através desse desenho, em quadro, caderno, tela, como que a gente representa a terceira dimensão, a profundidade, dentro de um lugar que é plano. Tá? A gente vai usar um pequeno artifício aqui. Bom, a gente sabe que não tem como desenhar dentro da tela. Não tem como desenhar dentro do caderno. Não tem como desenhar dentro de um quadro. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai representar através de um ponto e de um X. Quando uma coisa for ponto, tem um significado. Quando uma coisa for X, tem outro significado, que vai ter a ver com esse lance da profundidade. Vamos pegar o exemplo de uma flecha. Exatamente aquilo que você conhece. Arco e flecha. Você tem a flecha, certo? Que você dispara. Quando você dispara uma flecha, você sabe que ela vai para frente, que ela vai entrar, ela vai em direção ao plano. Pode acontecer o contrário, né? Você pode receber a flechada. Aí, o que vai acontecer? Ela vai estar vindo na sua direção e sentido, como se estivesse saindo de um plano. Se você ver aqui a flecha, por exemplo, ela tem uma ponta e ela tem uma pena, certo? Aqui eu tenho representações de penas, normalmente são 3, tá? E aqui eu tenho também representações de penas com uma ponta, são os 2 lados.
Isso serve para ilustrar, para você não esquecer quando você for fazer um exercício, uma prova, algo do tipo, o que significa o ponto e o X que eu falei anteriormente. Então repara a seguinte coisa. Flecha vem na sua direção. Você, infelizmente, está tomando uma flechada. O que vai acontecer? Você vai ver a pena da flecha ou a ponta da flecha? Bom, se você vai tomar uma flechada, você vai ver a ponta da flecha. Você vai ver esse objeto pontiagudo na sua direção. Imagine que ele está indo na sua direção e sentido, então você está recebendo a flechada. Isso quer dizer que vai estar saindo, né, do plano e vindo na sua direção e sentido. Então está saindo, é como se estivesse saindo da tela, é como se estivesse saindo do papel. Então você vai representar por ponto. Agora imagine o contrário. Você está com o arco e flecha na mão e você vai disparar a flecha. Ela vai em direção ao alvo, né? Se isso acontecer, ele vai estar saindo do seu plano, vai estar saindo de onde você está e vai estar entrando. Então, quando isso acontece, o que você vai ver quando dispara a flecha? Você vai ver as penas, a parte de trás da flecha, certo? E a gente representa isso por X. Então, ponto é quando está saindo do plano e vindo na sua direção. Quando está apontando para você. X é a flecha. No caso da pena dela. É quando você tem algo entrando no plano. Tá? Quando está entrando. Como se algo estivesse entrando na sua tela. Tá? Vamos lá. Regra da mão direita naquele desenho que você já viu. Certo? Como que eu represento, não dessa forma como está aqui, mas de uma forma em que eu use X e ponto? Não tem mistério. Bom, você já aprendeu. Regra da mão direita. Se a corrente está para cima, o que eu faço com o meu dedão? Eu também aponto para cima. O que eu faço com o meu punho? Eu giro. E ao girar meu punho, eu vou ter que meus outros dedos vão indicar que o sentido do campo vai ser o quê? Como está aqui no desenho. Então a gente sabe que vai fazer isso. Se você botar a mão num papel, na tela, em qualquer lugar, na mesa, e fizer esse mesmo movimento, você vai reparar que quando você coloca o seu dedão para cima, do lado direito, você vai bater o seu dedão no papel. Certo? Quando você girar o seu punho, né? Quando você girar ele, do outro lado ali, o que vai acontecer? Você vai ter que ele vai estar saindo do plano. Então, se você pegar simplesmente uma caneta, pega uma caneta, segura ela com a mão esquerda, por exemplo. Pega a mão direita e coloca ao redor ali da caneta. Você vai perceber que do lado direito, seus dedos vão apontar para dentro, eles vão entrar no plano. Do lado esquerdo, seus dedos vão sair do plano, tá? Então, algo aqui está entrando no X dentro da tela e algo aqui do lado esquerdo está saindo da tela. Então, quando está entrando, representa por X. Quando está saindo, ponto. Só o fato de estar desenhado X e ponto aqui, eu já sei, só de olhar. Que eu estou representando algo que está entrando e à esquerda algo que está saindo. E exatamente o que acontece aqui nessa figura também. Eu tenho algo que está circulando e entrando, e do outro lado está circulando e saindo. Tá? Eu sei que é novidade, né? Você trabalhar com algo tridimensional, num lugar bidimensional, é um pouco confuso e tudo mais, mas é costume, é hábito, é treino. Tá? Então, para te ajudar um pouquinho mais, duas fotos que eu coloquei aqui. Se você notar, então, quando você olha a flecha por trás, quando você dispara, você vê que ela tem as peninhas aqui. Você representa elas por X. Não esqueça isso. Bateu dúvida? Lembra da flecha, que vai te ajudar bastante. Tá? Então, entra no plano. Pena X. Tomou a flecha? Olha a ponta dela aqui, que perigosa. É a ponta da flecha. O que você está vendo aqui? Você está vendo um ponto, que é a ponta da flecha. Então, isso é sair do plano, é vir na sua direção e sentido. Ok? Nunca esqueça disso. Agora vamos para a parte que é onde o bicho pega, onde a cobra fuma, que é o cálculo do campo magnético. Né? Finalmente vai entrar alguma coisa com matemática. Tá? Vamos lá. Nada de novo aqui no início. Você tem um fio cuja corrente elétrica está para cima. Se você usar a regra da mão direita, você sabe que o campo magnético, botar um dedão para cima, o campo magnético vai girar dessa forma ao redor do fio. Então a gente sabe que o B está assim, em azul ao redor do fio. Se eu representar esse campo magnético através de um vetor, que é uma coisa que tem direção e sentido, tá? Você vai notar que eu posso representar ele dessa forma aqui. Porque ele é sempre tangencial à curva.
E lembra que tangente é uma coisa que toca aqui a curva, certo? Então eu tenho o B aqui, que é o campo, e a distância entre o fio e o campo eu represento pelo raio. É o raio da curva, é o raio da circunferência. Você já sabe da matemática. Distância do fio até o campo é o raio, R. E repare que fazem 90 graus entre eles dois, tá? Só para ficar fácil de você entender e enxergar. Bom, daqui, se eu olhar a figura de cima, eu sei que a minha corrente ela é esse negócio verde. Por quê? Porque é o ponto. A corrente está para cima. Então, se você apontar o seu dedo, pega o dedão, né, que está aqui, ponto. Aponta o dedão para você, em direção ao seu olho. Se você rotacionar o seu punho, o que você vai ver? Que você vai estar exatamente com seus outros dedos fazendo este sentido aqui, ó. Dedão para você em verde e em azul são seus dedos fazendo a circunferência. Então você sabe que olhando aquela figura de cima, você vai ter o raio e o campo, tá? Então não é para ter dificuldade, é só uma representação para você entender, tá? Repare que se você tem uma circunferência, significa que você vai ter o quê? Bom, circunferência eu posso até calcular isso. Não é estranho você ver 2πr, porque 2πr é o perímetro da circunferência, é o tamanho dela. Aqui você vê isso na matemática, né? Não confunda com a área, que é πr ao quadrado. Bom, agora a gente tem que entender o que depende desse tal de campo magnético. O que faz ele ficar maior ou menor? Primeira coisa, quanto maior a corrente elétrica I, maior vai ser essa intensidade do campo. Se eu ficar aumentando a corrente elétrica e deixar passar cada vez mais elétrons, o campo vai ficar cada vez mais intenso. Isso é um fato. Segunda coisa, o tamanho da circunferência. Ou seja, quanto maior for o raio, maior vai ser a circunferência. Só que isso é um problema, porque se eu aumento demais a circunferência, a linha de campo fica cada vez mais longe do fio. Então ela fica cada vez mais fraca. Então é um fator negativo. Se eu aumento o raio, o campo fica mais fraco, tá? E uma terceira coisa importante é onde está esse fio. Vai fazer diferença, pode ser pouca, pode ser um pouco maior, se você simplesmente colocar esse fio no ar, no vácuo, na água, no óleo, ou botar um pedaço de algum material, madeira, concreto, ferro na frente. Qualquer coisa pode fazer variações nesse campo magnético, tá? Então, onde ele está também importa. Então, quando você olhar aqui a nossa fórmula, a nossa equação para calcular o campo magnético, B, você vai perceber que ela vai depender de I, corrente, quanto maior a corrente, maior o campo, 2πr, que tem a ver com a circunferência, onde quanto maior for esse R, está dividindo, ó, quanto maior for esse R, menor vai ser esse campo, como eu falei antes, e essa letra grega que a gente chama de Mi, tá? Mi. Esse Mi, essa letra grega, ela se chama permeabilidade magnética do meio, tá? O que interessa é, o que ela quer dizer para a gente? Que é um valor que depende simplesmente do material. Depende de onde está esse fio, tá? Se o material for favorável ao campo magnético, bom, ele vai ser grande e vai ajudar o campo. Se ele não for tão favorável assim, ele vai ser um valor menor e não vai ajudar tanto assim o campo. Não se importe muito com isso, porque normalmente ele é dado para você, tá? E eu vou te dizer uma questão, então não esquente a cabeça com isso. Vamos a um exemplo para ver como é que funciona mais ou menos esse troço. Temos aqui um fio, certo? Como está na figura. Diz que o campo magnético dele é desconhecido e que a corrente elétrica que passa são de 3 amperes, tá? Então passa aqui 3 amperes de corrente. E que essa distância do fio até onde passa a linha de campo que está circulando ao redor do fio é de 0,12 metros, tá? 12 centímetros. Duas coisas são perguntadas. Uma, qual é o valor do campo magnético? E outra, se eu considerar aqui desse lado esquerdo, se eu considerar aqui nesse ponto P, só para eu ter uma referência, a 12 centímetros de distância aqui do fio, como é que eu represento esse campo aqui? Ele está entrando ou saindo? Ele é X ou ponto? Entendeu? Bom, se você pegar o seu dedão e apontar no sentido da corrente, que está em verde aqui, o dedão tem que estar para baixo, certo? Se você colocar o seu dedão para baixo aqui e rodar o seu punho, girar o seu punho, o que você vai ter? Que aqui desse lado esquerdo, o seu punho vai estar entrando na tela ou vai estar saindo da tela? Não é difícil perceber que o seu dedão está apontando para baixo, então os outros dedos vão estar entrando na tela.
Se eles estão entrando na tela, lembra, entrar significa a flecha sendo disparada. Significa você vê a pena. Significa X. Então, desse lado aqui, onde está o ponto P, eu sei que é X. Aqui o campo está entrando, ok? Como é que a gente vai calcular agora, então, a essa distância do raio, onde tem a linha de campo, a 0,12 metro, sabendo que a permeabilidade magnética do ar, onde está o fio, é 4π vezes 10 a menos 7. Tesla metro por ampere. A gente vai falar sobre Tesla daqui a pouco, tá? Então, já sei quanto vale μ, já sei quanto vale o raio, já sei quanto vale a corrente. É o fim do mundo fazer isso? Não é o fim do mundo, tá? Só tem que lembrar como é que opera a base 10, porque você vai ter que usar isso em algum momento, tá? Então vamos lá. Vamos pegar a equação. μ vezes I dividido por 2πr, certo? Bom, quem é μ? A gente viu lá que o μ é a permeabilidade magnética do ar, que é 4π vezes 10 a menos 7. Então, ó, μ, 4π 10 a menos 7. Em que a corrente elétrica vale 3 ampere. Então, no lugar do I, 3. Embaixo a gente vai ter 2π, não dá para fazer nada, porém o raio, a distância do fio até a linha de campo é de 0,12 metro. Então eu tenho aqui 0,12. O que você pode fazer aqui de cara? Bom, 4 dividido por 2 eu posso fazer, né? Corta 4 com 2, sobram 2 em vermelhinho aqui, ó. Eu tenho π e π. Bom, π é um número e π também é um número. São iguais, então eu posso pegar em verdinho aqui, ó, corto π com π, sobra ninguém, que dá 1, certo? Então, ó, eu vou ter reduzido para 2 vezes 10 a menos 7 vezes 3, dividido por 0,12. Eu posso pegar esse 2, como está multiplicando todo mundo, eu posso multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. Eu chego numa coisa que tem a seguinte cara: 6 vezes 10 a menos 7 dividido por 0,12. Aí, não é que seja difícil, mas aí você tem que ter habilidade com base 10. Que eu até sugiro aqui, caso você tenha ali alguma dúvida, volte lá na aula 1, no início, e pegue os slides 14 e 21, entre esses dois slides, e reestude, estude novamente, ou pela primeira vez que seja, estude, para você ver como é que é feita a conta quando você tem base 10, tá? Que é feito para facilitar a sua vida. Quando você vê isso aqui, 6 vezes 10 a menos 7, dividido por 0,12, existem dois caminhos que você pode seguir para fazer essa conta. Tem dois caminhos, tá? Então vamos lá. A partir daqui, opção 1. Vamos começar dividindo 6 por 0,12. Se você fizer essa conta, tá? Você vai encontrar que 6 dividido por 0,12 vai dar 50. Se deu 50, eu ainda tenho 10 a menos 7 ali, certo? Uma coisa que você tem que ver é que você aprende lá na primeira série também, né? Que geralmente você vai ver, você vai fazer, você vai encontrar como resposta de prova e tal, não 50, mas 5. Você vai ter algo escrito em notação científica, que é quando você tem um número antes da vírgula, tá? Então seria 5,0. Ou que fosse 5,1, 5,2, não importa. Mas dificilmente você vai ter 50, tá? Então, geralmente você coloca uma vírgula aqui, depois do 5, e mata o número aí, com alguma coisa que venha depois, se for o caso. O problema de você fazer isso, né, é que você vai ter que mexer na base 10. Por isso que eu falei que pode gerar uma certa confusão. Então, presta muita atenção aqui. Eu não posso, simplesmente, na matemática, transformar 50 em 5. Não tem como. Porque quando eu pego 50 e transformo em 5, vira 5, cara, você está diminuindo o número 10 vezes. Para onde é que foi o resto dele? Presta atenção aqui. 50 é a mesma coisa que 5 vezes 10. 5 vezes 10 dá 50. Então eu posso reescrever o 50 como sendo 5 vezes 10. Agora eu tenho 5 sozinho aqui. E eu tenho 10 vezes 10 a menos 7. Se você lembrar, ou se você estudou novamente ali, como você faz os cálculos com base 10, o que você vai ter? Você vai ter agora que você vai ter duas bases 10, onde o primeiro aqui é 10 elevado a 1. Então eu tenho 10 elevado a 1 que multiplica 10 elevado a menos 7. Quando há multiplicação de base 10, eu somo os expoentes. Como é que eu somo os expoentes? Somando, cara. Você vai pegar 1 que soma menos 7. Só isso. Então, quanto que é o expoente 1
que soma menos 7 é a mesma coisa que 1 menos 7. E 1 menos 7 vai dar menos 6. Então, eu tiro as duas bases, transformo em apenas uma, e 1 com menos 7 passa a ser menos 6. Então, minha resposta final não fica desta forma normalmente, 50 vezes 10 a menos 7. É mais comum ser 5 vezes 10 a menos 6, mas não muda nada. Nada. Porque aqui eu perdi uma casa, mas eu ganhei essa casa onde? Neste expoente. Eu tiro daqui e coloco aqui. No fim não mudou nada. Tá? Aqui aumenta de menos 7 para menos 6, e aqui diminui de 50 para 5. T significa Tesla, em homenagem a Nikola Tesla, que estudou uma porção de coisa em relação ao eletromagnetismo. Tá? Foi um físico experimental brilhante. Brilhante, tá? Então, em homenagem a ele, o campo magnético é 5 vezes 10 a menos 6 Tesla. Opção 2. Se você sair da mesma forma que você viu lá anteriormente, note, eu posso não dividir o 6 por 0,12. Eu posso fazer uma jogada, tá? Eu posso pegar aqui o 0,12 e passar o 1 para a esquerda. Se eu passo o 1 para a esquerda, eu estou aumentando ele de um jeito que não existe. Ele é 0,12. Se eu passo 1 para cá, eu estou aumentando ele 10 vezes. O que eu faço para pagar o pedágio, o preço? Se eu pego 1 e passo para a esquerda, eu tenho que fazer um contrabalanço aqui, que vai ser o 10 a menos 1. Tá? Então, se eu aumentei um número aqui, eu preciso diminuir através das casas decimais. É uma outra forma. Então, 0,12 passa a ser 1,2 vezes 10 a menos 1. Não muda nada isso aqui em relação a isso aqui. É a mesma coisa. Até porque você sabe, se você estudou lá os slides, que 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Então 0,12 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 a menos 1. Não muda nada. Para que isso me serve? Para eu também fazer a conta. Porque 6 dividido por 1,2 dá 5. 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 1, agora tem uma divisão de base 10. Antes era multiplicação. O que muda? Cara, o que muda é que agora eu não vou somar o expoente, eu vou subtrair expoente. Então eu vou subtrair o menos 7 com o menos 1. Então repara, menos 7 menos 1, não esqueça do sinal que está aqui, menos 7, menos 1, menos com menos vai dar mais. Então vai ficar menos 7 mais 1, que vai dar menos 6. Ou seja, 5 vezes 10 a menos 6 vai ser exatamente a mesma coisa que você viu na opção 1. 5 vezes 10 a menos 6. Tesla não mudou nada, só mudou o jeito de fazer. Então você escolhe. Cada situação vai ser mais favorável usar a opção 1 ou a opção 2. Como é que você vai usar ali, não importa. Escolha o que for fácil para você fazer, para você não errar. Só isso. E treino, né? Claro, tem que treinar esse tipo de coisa. Campo magnético e uma espira. Agora a gente vai mudar um pouquinho o formato do fio, tá? Antes você tinha um fio que era reto. Retinho, molezinha. Agora você enrolou o fio. Você pegou o fio e deu uma volta ou mais voltas. Exatamente como está a figura. Você enrolou. E isso é uma espira. O que vai mudar em relação ao campo magnético aqui? Bom, o que muda é o formato do fio. Então o campo vai agir de maneira um pouquinho diferente aqui ao redor dele. E uma outra coisa é que se você der muitas voltas, quanto mais voltas você der, mais corrente passa num ponto aqui. Né? Então, se você dá uma volta, não é a mesma coisa que você dar 50 voltas. Porque você vai ter 50 vezes a corrente passando no mesmo lugar aqui aproximado. Logo, você vai ter um campo mais intenso. Então, o número de voltas também importa. Se você olhar uma espira, vou pegar de uma volta só aqui para ficar mais fácil de ver. E se você olhar aqui, a corrente ela entra, dá a volta e sai, o que vai acontecer aqui de fato? Bom, pega um lugar qualquer. Vamos pegar o lado esquerdo e o lado direito, para ficar fácil de ver o que acontece. A corrente entra, nessa segunda figura aqui, ó. Observe que onde está a mãozinha aqui, vamos imaginar que aqui é um pedaço do fio reto, para ficar mais fácil de entender. Pega a mão direita, como a corrente está subindo aqui, bota o dedão para cima. O que você vai ver? Que de acordo com a regra da mão direita, se você fizer um movimento de giro do punho, você vai ter que os outros dedos vão apontar esse sentido aqui, ó. Como se estivesse, de acordo com as setinhas aqui, ó, fazendo isso, entrando aqui e saindo por trás. Então vai ficar girando dessa forma, nesse sentido aqui, ó. Tá? Regra da mão direita, como você viu antes.
Se a corrente continuar passando, você vai perceber que ela vai voltar para o início. Então aqui desse lado direito ela vai estar descendo. Pega o seu dedão aqui agora e aponta para baixo. Se você fizer o movimento de giro do punho, você vai perceber que vai ser diferente, né? Você vai perceber que agora você vai ter a linha de campo que vai estar fazendo isso e vai estar, ó, fazendo sentido contrário agora, ó, como está indicando a figura aqui. Então, você repare que mesmo assim desse lado, o que vai acontecer? Você vai ter os seus dedos apontando aqui para dentro desse lado e para fora desse lado aqui. Então, vai ficar fazendo isso aqui, né? Diferente do outro. Então, você repare quando você olha também essa figura, é a mesma coisa. Se você botar seu dedo aqui, você vai ter isso aqui. Se você olhar agora com seu dedão para baixo aqui, você vai ter isso aqui. Mas você repara que dentro da espira, todo mundo está fazendo o quê? Indo para lá, ó. Indo aqui meio que de baixo para cima. Meio que entrando na espira. E do lado de fora da espira acontece exatamente o oposto. É como se todo mundo estivesse vindo para cá na nossa direção, ó. Tá vendo? Vai ter muito a ver com o tal de entrar e sair. Por isso que quando você vê dentro da espira, seu dedo entra, seu dedo está entrando, está batendo na tela, está batendo no papel, você vai ter X dentro da espira, em qualquer lugar. E fora da espira, em qualquer lugar, você vai ter saindo. Você vai ter setinha para fora, você vai ter ponto. Por isso que está em verdinho aqui, ponto, sai. Tá? Então, o interessante da espira é isso. Quando você faz a corrente passando dessa forma como você viu, você vai ter justamente o campo todo entrando dentro da espira e o campo todo saindo fora da espira. Então, se você olhar por outro ângulo aqui, ó, observa que você vai ter, ó, por esse ângulo, você vai ter as linhas de campo rodando sempre ao redor da espira, ó, tá sempre rodando, nessa figura também, ó, a corrente está passando aqui e as linhas de campo estão sempre circulando ao redor da espira, mas sempre vão estar fazendo o quê, ó? Entrando aqui de um lado para o outro e dando a volta. Vai estar sempre fazendo isso. Por isso que dentro da espira todo mundo tem o mesmo sentido. E fora da espira todo mundo tem o mesmo sentido. Porque o movimento é circular. Aqui mesma coisa, ó. Todo mundo vai estar fazendo isso fora da espira e isso dentro da espira. Não importa onde. Pode ser aqui perto ou pode ser aqui longe, ó. Sempre vai ter esse formato. Então você vai perceber que, ó, eu tenho sempre isso acontecendo dentro da espira. E uma bobina, que a gente também chama de solenoide, tá? A bobina solenoide também é o fio enrolado, só que um pouco diferente. Se você olhar a figura aqui, ó, eu tenho duas bobinas, tá? Você vai perceber que duas coisas podem acontecer. Eu posso colocar uma coisa dentro, como um núcleo de ferro, que ajuda muito no campo magnético, na intensidade dele, ou eu posso deixar ela oca, como está aqui. Não tem nada dentro dela. Só que você percebe que essa espira, ela não é uma simples espira, né, que está enrolada nela própria. É uma espira que ela é alongada. E isso forma um solenoide. Então você tem aqui um cara que tem um comprimento também, ó. Tem um comprimento, que isso é importante também no solenoide, na bobina, né? Então você repara que são várias voltas, centenas, milhares, depende do tipo de função que você quer, da grossura do fio. Pode ser fino, pode ser mais grosso, tá? Então você repara numa coisa muito importante no dia a dia, que é um transformador. Cara, tudo tem um transformador. Quando você olha para o poste lá na rua, se você tivesse alta energia vindo para sua residência, cara, você não ia ter 127 volts, 220 volts, você ia ter 13.800 volts. Ia fritar tudo na sua casa. Então o que você faz com o transformador no poste? Você reduz dos 13.800 volts, que é para um monte de casa, apartamento, tudo, para 127. Cada um vai receber 127. Você transforma, você diminui. Outra coisa que você pode fazer é o contrário. Você tem ali, na sua casa, você comprou um objeto que ele funciona com 220 volts. Você fala, puxa vida, aqui em casa são 127 volts. Não vai funcionar, porque a coisa precisa de 220 volts. Eu tenho que aumentar essa tensão. O que você faz? Você compra um transformadorzinho, que ele basicamente ele tem duas coisas que você pode fazer. Ou você coloca uma coisa de 127 para trabalhar em 220, ou 220 reduzir para 127. Você pode, geralmente tem dois caminhos. Basta você conectar então o objeto, a sua rede elétrica em 127, que é o que ela oferece, e do outro lado você colocar o objeto 220, porque esse transformador ele pode aumentar de 127 para 220 e fazer seu objeto funcionar. E ele nada mais é do que um núcleo, normalmente de ferro, né, que passa aqui por eles, que aumenta ali o campo magnético, e você consegue fazer fios aqui
Diferente, por exemplo, aqui você tem vários fios mais finos, mas com muitas voltas. Aqui você tem fios mais grossos com menos voltas. E o que você vai ter ali é que, de um lado para o outro, vai ser justamente o que acontece aqui. Você vai ter ou aumentando a tensão ou diminuindo a tensão. Então ele tem essa funcionalidade, ele é super importante. Quando você olha para uma figura de uma bobina ou solenoide, você vai notar que ela basicamente é algo que entra uma corrente e vai dar voltas. Vai dar volta, volta e vai sair a corrente do outro lado. E isso tem um comprimento, como eu falei, eu chamei de comprimento L, né? Um comprimento qualquer. Pode ser qualquer tamanho. Você vai notar que, se você olhar por um certo lugar, todo mundo aqui, olhando por esse ângulo pelo menos, desse lado que a gente está vendo, vai estar descendo, desse lado. Do outro lado vai estar subindo. Então é uma coisa que tem uma simetria. Se repete várias vezes aqui, né? Repara que quando você olha aqui, ó, tenta acompanhar isso. A corrente está aqui, no fio. Quando ela estiver subindo, ela vai estar vindo na nossa direção. Ela vai estar saindo da tela. Aí ela vai descer e quando chegar aqui embaixo, ela vai entrar de volta na tela. E quando ela subir do outro lado, ela vai sair na nossa direção aqui da tela. E quando ela descer, ela vai entrar na tela. Então ela vai estar sempre saindo e entrando, saindo e entrando, saindo e entrando, sempre saindo em cima e entrando embaixo. A gente pode desenhar essa figura de uma outra forma, que você já conhece. Se em cima está sempre saindo da tela, o fio, a corrente está vindo sempre na nossa direção, desenho ponto e acabou. Do outro lado embaixo, vai estar entrando na tela. Vai estar descendo e entrando. Logo eu represento por x. Então em cima eu sempre tenho ponto, e em cima eu sempre tenho ponto, e embaixo eu tenho sempre x. Então se eu pegar agora a figura, olhando agora de uma outra forma, mas a mesma figura, o que você vai ter aqui? Você vai ter que se em cima eu vou ter sempre saindo, pega o seu dedão em cima, então aponta para você. Está saindo, o dedão aponta para você. Bota o seu dedão em direção ao seu olho. Roda o punho. O que você vai ter? Você vai ter exatamente o que está acontecendo aqui, em cada pedaço do fio. Ó. A corrente está saindo, logo o campo está fazendo o quê? Está indo aqui, ó, nesse sentido anti-horário. Em qualquer lugar aqui do fio, ó, você vai ter isso, em qualquer lugar. Então, se você pegasse todos esses caras e somassem eles todos, você vê que todo mundo tem o mesmo sentido. Em que aqui está vindo para a esquerda e aqui está vindo para a direita. Aqui está vindo para a esquerda, está vindo para a direita. Se você olhar lá embaixo também, que é onde você vai ter entrando no plano, né, você vai ter a corrente agora descendo e entrando no plano, o seu dedão agora não aponta mais para você, está entrando no plano. O seu dedão agora vai apontar para dentro do plano, para a tela. Né? Se você apontar o dedão para a tela e girar o seu punho, o que você vai ter? Você vai ter justamente que agora é o contrário, que as linhas de campo vão estar no sentido horário. Tá? Então você vai ter algo aqui que vai estar fazendo, ó, isso aqui para a direita e aqui embaixo para a esquerda. Não importa onde, sempre vai ser aqui em cima para a direita e embaixo para a esquerda. Isso é muito importante no solenoide, na bobina. Porque você vai reparar que se aqui é o meu pedaço de ferro, ou não, ou vazio, todas as linhas de campo aqui dentro do solenoide, eles vão estar passando, ó, neste sentido aproximadamente. Olha que interessante. Então, aqui dentro, todo mundo vai estar no mesmo sentido. Isso é bom, porque isso ajuda com que o campo seja bem estável e numa direção e sentido só. Isso deixa o campo dentro dele muito forte. Especialmente se você colocar, por exemplo, um núcleo de ferro lá dentro. Isso intensifica muito o campo. Então, se você lembrar também ali, que eu cheguei a mostrar para você até o eletroímã, lembra daquilo, do eletroímã que eu mostrei lá na videoaula? Que eu peguei uma chave de fenda e eu dei várias voltas com um fio e eu liguei nas pilhas e eu consegui, através daquilo, atrair um parafuso. Lembra daquilo? Então, eu criei um eletroímã. Eu fiz exatamente isso. Eu criei um solenoide com um núcleo de aço, no caso, ferromagnético, e baseado nisso eu aumentei tanto o campo magnético ali, naquela região, que eu consegui até atrair o quê? Um parafuso, certo? Então, gente, estude bastante esse material, tá? Porque é a matéria que dá uma complicada, né? O campo magnético, ele é uma coisa mais complicada, regra da mão direita e tal. E na próxima aula não tem jeito. Também vai ser mais complicado, que a gente vai falar de força magnética. E aí vai entrar a regra da mão esquerda, que era até um pouco mais complicada. Então, estude bastante esse material, ok? Então, boa sorte.